Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre vendas, né? Não é só sobre vendas, de modo geral, é vendas focada para nós higienizadores de estofados, tá? É uma live rápida, porque se a gente for falar tudo de vendas, a gente passa aqui dias falando e sempre vai ter, salve Nenê, boa noite, sempre vai ter algo a acrescentar. Beleza, Guilherme, vou retornar já, pode ter certeza. E se a gente fosse falar de vendas, a gente ia ficar aqui horas e horas falando. E sempre tem algo a agregar mais com relação a vendas para o nosso ramo de higienização de estofados. Tá? Vamos para o que interessa. Muitas vezes a gente não sabe conduzir o atendimento, né, e ter total controle sobre o que a gente entrega ao nosso cliente. Tá? Muitas das vezes a gente acha que fazer um bom atendimento é ser simpático, é ser educado. Só que isso é, na verdade, algo que não pode faltar. Você tem que ser simpático, você tem que ser educado. Porém, a gente tem que sempre estar em mente que a gente está entregando algo de valor para o nosso cliente. Tá? Então, de cara, você entende que você está entregando para o cliente algo de valor tangível. E o que é valor tangível? Né? É aquela característica, aquela perceptível que o cliente enxerga de imediato. Por exemplo, o estofado limpo, tá? E bem mantido. Quando a gente entrega isso para o cliente, é o nosso valor tangível que a gente está entregando a ele. É a nossa primeira etapa. A segunda etapa é o intangível, que é a questão da saúde, bem-estar, né? Ter um ambiente limpo, não ter a questão de vergonha por receber visitas em casa, essa clássica frase, tá? Mas são valores intangíveis onde a gente também entrega para o nosso cliente. Então a gente tem que pensar, tá, quais valores eu vou entregar para o cliente com a contratação do nosso serviço. A gente precisa convencer o cliente no atendimento, tá bom? Então, de imediato a gente tem que ter isso em mente. Ó, eu vou entregar para ele uma solução para o que ele procura, né? Então a gente tem que ter pesquisas cirúrgicas, a gente tem que saber o que perguntar para o nosso cliente para poder entregar soluções para ele. E nesse meio de respostas, é porque meu sofá está sujo, é uma limpeza de manutenção, é porque está com odores, não, é porque eu comprei e nunca lavei. Então a gente tem que estar ciente de entender o que ele precisa, tá certo? Para depois a gente entregar a solução que ele precisa. Tá bom? Primeiro ponto. O cliente não responde. Então você precisa melhorar a sua captação de clientes. Porque o cliente que ele quer fazer serviço com você, ele tem que também estar interessado em entregar as respostas, porque ele que está precisando da nossa solução. Tá? Nós somos solucionadores de problemas, se tratando de estofados. Então ele também tem que estar querendo resolver. Se ele não está querendo resolver, você tem que melhorar a sua captação de clientes. Tá bom? Então, o primeiro passo que a gente precisa é entregar os valores que a gente precisa. Olha, aqui a nossa empresa, é sempre importante enfatizar na nossa empresa, porque não são todas as empresas que entregam o mesmo que você entrega. Salve Limp Clean. Então assim, não são todas as empresas que entregam o mesmo que você entrega. Então é importante você salientar que aqui na nossa empresa, tá, a gente entrega desde a questão estética do seu estofado, tentando reverter o máximo possível para entregar o melhor resultado possível para você, até a questão da saúde da sua família. E aí você esbanja a valores da sua empresa. Tá? Então, primeiro você demonstra o valor. E essa comunicação é muito interessante que seja em áudio. O cliente não pode no momento. Tá, então você manda o texto. Mas é interessante que as perguntas você faça digitado mesmo, porém a entrega de valor, a sua voz, a sua entonação, a sua boa vontade, o seu ânimo de passar isso no atendimento faz toda a diferença no fechamento. Tá? E as perguntas cirúrgicas que você faz para entender o que o cliente precisa, você tem que ter essas respostas para poder entregar a solução. Tá bom? Segundo,
você precisa conhecer quais são as pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Então, para isso que você faz as perguntas, tá certo? E um detalhe muito importante, eu já falei isso em outro momento e volto a falar agora. Muitos clientes, eles não conhecem sobre o nosso serviço de higienização de estofados. Muitos. Ela sabe que precisa, mas não sabe como é. Eles pensam sempre que é seco, que não vai ter umidade, que não vai molhar. Muitos pensam isso. Então você precisa sanar algumas questões sobre o serviço em si. Mas depois de você entregar os valores que a sua empresa entrega. Tá? Eu estou falando de valor, não estou falando de preço. Tá? Então, como muitos clientes não conhecem o seu procedimento, né? Hoje mesmo eu estava passando stories e vi a empresa lá, nada contra, né? Mas ela estava usando um balde com água. Não, isso aí eu tenho contra. Um balde com água, com a espuma até o topo, com um aspirador, com um bocal de extratora. Nada contra, tem gente que entrega resultado legal com extrator, com um aspirador. E assim, eu acredito que muitos aqui entregam mais do que isso, né? No aparato técnico para poder entregar soluções, tá bom? Então, você tem que ter essa ciência de que você entrega mais que as outras, tá? Se você não acreditar que a sua empresa entrega mais que as outras, passe a entregar, tá? E você tem que convencer disso o cliente no atendimento, beleza? Show de bola. Então, como muito cliente aí não tem noção, às vezes, de como é o procedimento, boa noite, Lavatec. Como é importante você fazer uma demonstração para ele, tá? Como assim uma demonstração? É importante você mandar um procedimento, um conteúdo que seja parecido com a realidade daquele cliente. Por exemplo, é um sofá suede marrom, 2 módulos padrão, né? Eu não estou falando nem de tickets maiores, estou falando de serviços padrões, comuns, né? E você acaba mandando ou um antes ou depois, ou um conteúdo do seu procedimento, como é, para poder entender, né, o profissionalismo técnico da sua empresa. Não precisa você ficar explicando o que a gente usa, produtos profissionais, que a gente usa, maquinários profissionais. Não precisa disso. O cliente ele não quer saber exatamente o que você usa, ele quer a solução, tá? Então é importante. Bacana, Limp Clean. Então, e aí o cliente ele não quer saber como você vai limpar, ele quer saber a solução, tá bom? Ele quer saber sobre solução, beleza? Então vamos lá. Você entregando solução para o seu cliente, é isso que importa. Então não precisa você se agarrar em aparatos técnicos. Porque eu uso a extratora que puxa X profundidades, eu uso produtos específicos profissionais. Não, você tem que focar na solução e no valor que a sua empresa agrega e entrega para aquele cliente. Beleza? Vamos lá. E aí, nesse fator do cliente não conhecer o seu serviço, você pode mandar um vídeo enquanto você prepara o orçamento. Tá? E nesse vídeo é importante que seja similar o máximo possível com a realidade daquele cliente. Se é um sofá suede, você manda um serviço em sofá suede. Se é um tecido em linho, você manda um serviço com tecido em linho. Se é uma impermeabilização, você manda um conteúdo de impermeabilização, tá? E algo importante quando você manda esses conteúdos enquanto você prepara o seu orçamento é que nessa janela de tempo o cliente ele vai assistir o seu conteúdo dentro do seu atendimento, dentro do seu pitch de vendas. Então, quando você mostra, né, o seu procedimento, a sua qualidade, antes de passar o preço, o cliente ele gera o desejo. Nossa, meu sofá vai ficar assim, limpinho. Eu quero. Nossa, essa proteção da impermeabilização, eu nem sabia que era tão eficiente assim. E aí você sempre tenta entregar um conteúdo que seja o máximo possível similar ao do seu cliente. Tá? Isso vai gerar conexão com ele, tá bom? Nossa, meu sofá é parecido com esse, eu quero.
Então você desperta o desejo no cliente. Então, quando ele recebe o preço, ele já está muito mais consciente do que você vai entregar para ele. E aí ele sai daquele funil de escala de cliente, né? Ele veio frio, ele veio interessado em fazer, mas você potencializou a venda, você aqueceu para poder você entregar, né, o preço para o cliente. E aí fica mais leve, mais tranquilo o cliente entender pelo que é que ele está pagando, tá? E isso faz total diferença. E nessa janela de você, boa noite Ryan Clean, nessa janela de você entregar conteúdos, é uma excelente oportunidade de você fechar combos, tá? Por exemplo, recentemente a gente fez um serviço que teve uma questão de marca de patinha no estofado, clássico para quem tem pet em casa. Porém, ela queria proteger o estofado dela não só da marca de patinha, de tudo, mas ela chamou a gente para fazer a limpeza e higienização do estofado dela. Estofado bacana, 2 módulos com chase, e foi só uma pontinha do sofá, mas ela quis fazer o tratamento de limpeza e higienização. Vendo a oportunidade, ela acabou contratando a impermeabilização por causa de um conteúdo que a gente mandou para ela. Então, a gente gera desejo no cliente, entregando oportunidades de combo. Exatamente, Tamires. É preciso entreter o cliente e criar nela expectativa pelo orçamento e criar o desejo para ter o serviço. Exatamente. Então, todo esse trâmite, todo esse aquecimento, exato, todo esse trâmite e aquecimento faz com que ela receba o orçamento com mais intensidade. Beleza? E o que acontece? Às vezes, né, a gente acaba dando algum suporte para algumas empresas e eu observo muito o atendimento delas. E aí eu sempre tento enxergar oportunidades de melhorias. Em um dos atendimentos a empresa entregava muita informação técnica de cara, o cliente não ia ler aquilo. Entendeu? Ou então mandando para o Instagram, para a pessoa chegar no Instagram e ver os conteúdos. Não, quando você faz isso, você está tirando o cliente do pitch de vendas, ali você e ele, e está jogando para um lugar que é cheio de informações e distrações, capaz dele nem voltar mais. Então assim, se você consegue ter esses conteúdos já pronto para poder identificar com cada padrão de cliente e enviar, melhor ainda. Não tira aí do WhatsApp, não joga ele para o Instagram. No final de tudo que você já fechou o serviço, olha, acompanha mais um dos nossos serviços no nosso Instagram, segue lá e vê um pouco do nosso trabalho. Beleza, no final o serviço já está fechado. Agora, durante o atendimento, não. Durante o atendimento, ele pode ir para lá e não voltar. Não porque ele viu algo de desagrado, mas porque o Instagram é isso, é muita informação curta que te distrai e você acaba ficando perdido e não volta, tá? Então é importante manter o cliente ali entretido no atendimento, focado, beleza? E um outro ponto é que quando você entrega o preço, você tem que ter uma oferta boa, né? Não é porque você fez o atendimento, você entendeu o que é que ele precisava, você entregou a melhor solução e fez toda, né, a apresentação da sua empresa com um vídeo de serviço e tentou buscar esses recursos, que o cliente vai aceitar o seu preço, tá? Mas você pode ter uma oferta muito boa, tá? Para poder não considerar que porque você ter feito isso tudo, você pode cobrar um valor fora da curva. Tá? Você pode cobrar? Pode. Você tem que fazer seus cálculos e ver o preço justo para você. Mas o preço ele tem que ir atrelado a uma oferta boa. Seja uma oferta da semana, seja um parcelamento exclusivo. Né? Você também tem que ser competitivo no mercado. Tá? Não é porque você tem o melhor serviço técnico e você faz uma abordagem interessante que você pode cobrar o valor que... vou cobrar R$500 e é esse meu preço. Beleza, você pode fazer isso. Tá? Mas a gente está falando de fechar vendas. Então a sua oferta tem que ser uma oferta irresistível. Você pode usar alguns gatilhos de escassez. É só essa semana essa oferta. É só esse parcelamento. É só nessa semana. Nos próximos 7 dias você consegue esse parcelamento em X vezes. Você aumenta. É muito comum o prestador de serviço parcelar em 3 vezes. Você bota em 5. Tem gente que fecha com você só por causa disso.
tá? E aí você vê a taxa da maquininha, vê o quanto equivale 5 vezes, e aí aumenta o preço e diminui para poder você ter o seu lucro garantido, seja em 3 ou seja em 5, tá? Então, isso são formas de você ter ofertas melhores do que a concorrência e você ofertar combos, né? Você vai passar uma manhã inteira na casa do cliente, sofá, colchão, impermeabilização, automotivo. Então, você, quando faz essa oferta de combos, você consegue fazer um ajuste no preço e ter um combo interessante para o cliente, tá? Então, essas janelas que a gente tem de oportunidade, a gente não pode deixar passar, tá bom? Então, ofertas irresistíveis, ela tem que ter prazo, tá? Então, você usa o gatilho de escassez, pode melhorar o parcelamento, pode dar um desconto exclusivo da semana, uma oferta exclusiva para aquela região e você ter mais facilidade para poder você fechar a sua venda, tá bom? E depois que você passa o preço e o cliente não responde, que também é comum acontecer, tá? Não quer dizer que ele não quis, tá? Você tem que entender que assim como o cliente, você também está sendo bombardeado de informação, o cliente também está. Então naquele momento pode ser que ele recebeu o orçamento, era o que ele queria de você naquele momento, tá? Porém, ele teve alguma distração, eu considero muito isso, e acabou não retornando. Quando você usa o gatilho de escassez, é mais fácil ele voltar mais rápido, tá? Porque existe prazo para as coisas. Você deixando claro isso. Você deixando claro que tem prazo, tá? Então é mais fácil do cliente voltar. Porque quando você não dá prazo, olha o que acontece. Se você tem uma oferta top, seu parcelamento é massa, seu serviço é excelente, você fez um combo, fez uma oferta exclusiva da semana e você não deu prazo, o cliente vai procurar 1000 concorrentes que não são da mesma entrega que a sua para poder comparar o seu serviço e o seu preço. Então, se você trabalha com escassez, o cliente aí não tem esse tempo todo. Então, ele fecha mais rápido com você, tá? E um outro detalhe é que quando o cliente recebe o orçamento, ele vai avaliar, tá? E mesmo que ele não te retorne nada ou te retorne, vou avaliar, mais tarde eu entro em contato com você, até o final do dia eu falo contigo. No outro dia, você tem que fazer o follow-up. No outro dia, você tem que ir atrás do cliente, mandar mensagem, tá? E procurar saber o que é que ele conseguiu avaliar do orçamento, se é isso que ele busca. Tá? Ah, eu achei um preço mais competitivo. Tá? Nesse momento, você está priorizando o preço ou você quer um serviço de extrema qualidade para o que você precisa? Então, você sonda o cliente quando você sabe o porquê que ele não fechou com você. E um dos fatores mais importantes não é você passar o orçamento e você perder a venda porque o cliente quis preço. Mas é você entender o que é que o cliente pensa da sua empresa. Por exemplo, quando você faz toda uma abordagem, todo um aparato, toda a entrega para o cliente e o cliente no final fala: ah, eu achei outra que era igual à sua com preço melhor. Nesse momento você tem que entender como se dar mais um passo e se diferenciar do mercado. Porque se é essa a perspectiva do lead qualificado, aquele lead que você sabe, esse cara tem condições de pagar pelo meu serviço, mas ele optou por outra porque ele falou que era igual a minha, nossa, eu preciso fazer um atendimento ainda mais personalizado para poder ele ver que a nossa empresa tem um tratamento e um trabalho diferenciado com cada cliente. Entendeu? Então, é essa a importância de você fazer um atendimento personalizado e entender o que o cliente precisa. Porque na hora que a sua empresa ela é comparada com outra como igual e você sabe que você tem mais diferenciais, nossa, é nessa hora que você precisa rever o seu atendimento para convencer o cliente no atendimento. Porque o fechamento da venda é no atendimento. É lá na abordagem que a venda acontece. Quando você executa o serviço é para fidelizar, tá? E ganhar indicação. Mas você tem que construir para o cliente que a sua empresa é a melhor e entrega o melhor serviço pelo preço justo, tá bom? Então, para vendas, a gente precisa ter essa criação de relacionamento, tá? Passar algumas informações de conhecimento, né? Não foca na parte técnica, o cliente aí não quer saber da parte técnica.
O cliente aí não quer saber da parte, porque eu uso extrator, porque eu uso Smart Cleaner, porque eu uso produtos profissionais, produtos veganos, produtos... Não é isso que vai fazer o cliente fechar com você. O cliente, ele quer solução. Rafa, mas eu posso usar esse recurso em algum momento? Pode, para você quebrar objeções futuras deles, para você usar alguns gatilhos que façam ele fechar com você, mas no atendimento, nos primeiros momentos da abordagem, não é interessante. Tá? O cliente te contratou por busca de soluções e você tem que entender o que é que ele busca. Se o cliente ele não te passa as informações todas que você precisa, lógico que você não vai fazer uma bateria de perguntas, você tem que ser cirúrgico. Você tem que fazer perguntas pontuais sobre o que é que ele busca pelo estofado dele, tá bom? E sobre vendas é isso, galera. A gente sempre tenta estar melhorando o nosso script de atendimento, tá? Porque na hora que seu script de atendimento não passa a funcionar mais, é porque as outras estão ficando igual à sua. E aí quando fica igual, para o cliente, se é tudo igual, eu vou pelo preço. A gente também se comporta assim. Você vai contratar um encanador. O cara vai, passa o orçamento, o outro também. Os dois não falou nada, só passou o preço. Você vai pelo qual? Vai pelo preço. Os dois fizeram um atendimento, mandou um PDF, me fez algumas perguntas e falou que usa aparelho de medir vazão, se tem vazamento e tal. E uma cobrou muito mais barato que a outra. E os dois atendimentos foram iguais. Você vai pelo qual? Você vai pelo preço. Então, para você se diferenciar, o seu atendimento tem que ser diferenciado. O seu atendimento, né, tem que ser diferente dos outros, fazendo com que a sua empresa convença mais no atendimento. E lógico, na execução tem que brilhar. Na execução tem que fazer jus ao que você entregou no atendimento. Tá? E só mais um detalhe, né, até um depoimentozinho. Esses dias a gente estava com uma cliente aqui da região, né, e ela pediu um orçamento para limpeza de cadeiras. Né? E assim, limpezas de cadeiras a gente parou e falei, poxa, é distante, mas a gente consegue cobrar um preço justo pela logística, né, e pela qualidade que a gente entrega. A gente pegou, aumentou o ticket e para atender ela, poxa, bacana, interessante, gostei. Quanto é para fazer a impermeabilização de um sofá? E a gente pegou, preparou o atendimento lá, fez toda, né, o despertar o desejo nela para poder ela executar. Ela já queria, só fez abrilhantar. A gente pegou um sofá parecido com o que ela tinha, mandou um vídeo. Poxa, bacana, Rafael, gostei. Pá. E para esses 2 puffs? Aí eu, tome mais 2 puffs. Só que ia aumentando itens, eu ia fazendo combo, né? Para ficar uma oferta irresistível, parcelamento interessante. E aí, ela chegou, Rafael, só tem um problema. A outra empresa que eu cotei estava com um preço mais competitivo. Olha como ela falou, está com um preço mais competitivo. Aí eu falei assim, me passa por gentileza, né? O que é que você achou das 2 empresas? Ela, não, o seu atendimento foi melhor, só que o que é que você me diz dessa diferença de preço? E me mandou o print. Né? E nessa que ela me mandou o print foi uma diferença grotesca no valor do orçamento. E aí você tem que chamar para convencer que o seu atendimento é melhor. Né? E aí eu falei, olha, a nossa empresa ela não é conhecida por ser a mais barata. A nossa empresa é conhecida por ser a melhor em qualidade. Né? E aí eu entrei com o meu script de vendas com ela, e ela no final falou assim, gostei, era isso que eu queria ouvir da empresa. Nossa, ou seja, não queira ser conhecida por ser a mais barata, não queira ser conhecida por poder ter o preço que todo mundo tem. Não, você tem que ser conhecida por ser a empresa que entrega qualidade. Lógico que não pode ser algo fora da curva, fora do justo pelos nossos serviços, tá? Mas foi algo que a gente sempre testa scripts para poder ver quais estão funcionando com os clientes, quais não estão. Por quê? Script tem que ser testado, o atendimento não pode ser engessado o tempo inteiro. Então, quanto mais você tem essas oportunidades de quebrar e diminuir as objeções do cliente, seja com preço, seja com
com ofertas, seja com qualidade do seu serviço, você tem que diminuir essas objeções para poder facilitar o fechamento, tá bom? E no demais, é isso. É importante demais você entender, né, o caminho que tem que ser traçado até chegar ao preço, tá? Você tem que preparar e conduzir até chegar ao preço. O preço vira um detalhe, se o cliente ele tem condições de pagar pelo serviço, tá? E aí faz com que o seu fechamento seja melhor. Beleza, galera? Eu só vou responder algumas perguntas agora. Quem quiser à vontade de fazer pergunta, pode fazer. Tá? Eu só vou voltar aqui que o Guilherme ele deixou uma pergunta. Deixa eu só ver aqui qual foi. Se a gente for falar de vendas, a gente passa o dia inteiro falando aqui, né? A noite toda falando, o dia inteiro. Mas foi só alguns detalhes pontuais que às vezes podem virar alguma chave em vocês, né? O Guilherme ele perguntou, queria saber qual foi a sua maior barreira no início da minha carreira. Então, minha primeira barreira foi em casa, né? É um ramo que às vezes a gente não tem apoio, né? Porque eu era CLT, e eu saí de CLT de uma área interessante que eu trabalhava para poder lavar sofá. Só que eu já tinha a mentalidade de que eu estava construindo uma empresa, né? E eu queria sair de CLT, eu não queria mais isso para minha vida, tá? Então começou com isso, mas na parte da empresa em si, a parte que eu tive mais dificuldade foi no início precificar. No início a gente não precifica bem e acha que não deve cobrar igual aos que já estão no mercado há mais tempo, por a gente ser inexperiente ou por não ter muito tempo no mercado, então acabava precificando abaixo. Isso foi uma falha nossa, mas justificável. Muita gente começa cobrando um pouco menos, só que a gente cobrava bem menos na verdade. Só que conforme a gente começou a investir mais na empresa, a gente começou aumentando, e uma coisa que eu percebi, né? Eu atendia na rua com frequência, todos os dias antes, e uma coisa que eu percebi no nosso primeiro dezembro, a gente fez uma marca interessante de faturamento, e toda a casa que a gente entrou para fazer serviço, conseguia pagar mais. Falei, cara, a gente cobrou tão pouco por esse serviço, dava para a gente ter cobrado mais. Ele pagaria tranquilo. E nisso, eu fui identificando que pela qualidade que a gente entregava, né? Pelos clientes que a gente atendia, dava para cobrar mais. E aí eu fui, né? No início precificando dessa forma, depois eu fui entendendo os custos envolvidos, né? A questão que eu tenho por cada custo por cliente, que hoje eu entendo, antes na época eu não entendia. E aí eu comecei a entender o quanto um cliente custa para mim e quanto eu preciso cobrar dele pelas horas trabalhadas e pela entrega do serviço bem feito, tá? Mas foi isso, precificação foi uma das piores, assim, no início pra gente. A gente não precificava bem. Captação de clientes não foi tão ruim pra gente, porque a gente fazia muita parceria, né? Talvez, de todas as parcerias que eu tivesse feito, talvez de 10 era só 2, porque eu não entendia qual o principal papel da parceria, tá? Que não é seguidor de longe, é isso aí, tá bom? E logo depois eu entrei com tráfego pago. Então, assim, no início eu não tinha muito problema com captação de clientes, só fui escalando aos poucos, né, para poder eu conseguir ter demanda e orçamento todo dia, tá? Mas eu precisei investir em tráfego pago. Lá para o 4º, 6º mês foi quando eu já comecei a entender um pouco, e era isso que eu precisava para a empresa. Então, captação de clientes não foi porque eu abri a visão cedo que isso era a chave para a gente melhorar. Mas dificuldade, a maior barreira foi precificação. Deixa eu só ver aqui mais algumas perguntas que teve. A Seleto Clean falou, isso é show. Ontem mesmo já mudei a apresentação da empresa, tirei métodos e coloquei soluções. É isso aí, Vitor, da Seleto Clean. A gente precisa, né, às vezes um olhar de fora para poder entender que a gente consegue melhorar e manter o cliente sobre o nosso domínio. Nada de mandar para link externo, nada para mandar para o Instagram, não. Se já está o cliente no WhatsApp, converte no WhatsApp.
Não joga para ver serviço fora, porque o cliente, se ele vai para o Instagram, ele não volta. É muita informação, muita distração. Chega uma notificação, arrasta, clica, não volta para o seu atendimento. Então você tem que reter a atenção do cliente ali o máximo, tá? Ryan Clean, sou péssimo nas vendas. Vendas, tem gente que tem dom, tem, mas vendas é técnica, tá? Então assim, ó, se tu se empenhar, entender, estudar um pouco sobre vendas, você vê que a venda acontece no cérebro do cliente. Então você precisa usar, né, de recursos visuais, técnicas, gatilhos mentais para você conseguir vender mais. Mas vendas é técnica. Eu também não sabia vender, assim como muitos que estão aqui não sabiam vender e hoje conseguem vender muito bem na sua empresa, tá? Se você não falar e se você não apresentar bem sobre o que você faz, você não ganha dinheiro. Então você precisa desenvolver essa habilidade. É de se desenvolver essa habilidade. Vendas você desenvolve, tá? Então, estuda um pouco sobre vendas, que com certeza você consegue melhorar isso na sua empresa, tá? Entender um pouco de objeções e é isso. Lavatex Salvador, entrou na casa do cliente, tem que fazer a festa, exato. Entrou na casa do cliente, não pode perder a oportunidade, tá? Principalmente se você não tem um outro horário agendado, se você está com um serviço pela manhã e sobrou uma hora de serviço ainda disponível. Oferta um colchão, oferta uma poltrona. Já que está lá, faz uma oferta. Já está lá, já vê o tecido do colchão, se é daquele mais fácil de limpar. Se for de bambu, você sabe que é problema. Mas já olha, já oferta ali, ó. Se for um serviço para eu ter que voltar aqui, é X valor, mas como eu já estou aqui, eu consigo fazer por Y. Ou seja, uma oferta que ela não vai achar em lugar nenhum, com um serviço que ela já ficou encantada no sofá, você já vende o colchão, venda casada, dinheiro líquido para o bolso. Deixa eu só ver aqui mais quem comentou, para eu responder todo mundo que participou. Só mais um minutinho. Sou péssimo nas vendas. Entrou na casa do cliente, tem que fazer a festa. Beleza. Rafa, melhor decisão. Você como parceiro, obrigado, Gi. Hoje cobro bem, mas invisto em produtos de primeira linha e qualidade de serviço. Exato. Assim, esse investimento técnico, você tem que entregar, tá? Senão o cliente não volta. É simples, senão o cliente não volta. O poder da indicação é muito maior, tá? Então assim, ó, se você faz toda uma apresentação da sua empresa, cobra jus ao que você entrega, convence o cliente fica super animado com o seu serviço. Chega lá, você não entrega a qualidade, que é o mínimo que você tem que entregar. Nossa, o cliente vai ficar super insatisfeito, não te recomenda e nem gera indicação para você. Ainda pode chegar no seu Google Meu Negócio e fazer uma péssima avaliação, porque cliente insatisfeito é isso, ele vai atrás de você até te prejudicar, tá? Mas assim, você precisa entender que no mínimo a sua técnica tem que ser em excelência, tá bom? Boa noite, Rafa, sou o Hugo da Rap Estofado, sou novo por aqui, um prazer. Bem-vindo, Hugo, seja bem-vindo. Então, é isso, galera. Foi uma live rápida aqui de 40 minutos, só para poder te dar alguns insights sobre como você tem uma condução do seu atendimento para poder o cliente ele ficar mais entretido no atendimento, ele sentir a vontade de se conectar com você. E eu vou deixar só mais uma dica aqui, que é uma dica básica, mas muita gente não usa. Por exemplo, hoje você entra na loja de calçados, por exemplo. E aí você entra na loja e o vendedor vem até mim e fala: oi, tudo bom? Tal, boa noite. Fica à vontade, precisando de alguma ajuda? Não, ó. Ele vai falar o nome dele, por exemplo, meu nome é João, qual é o seu nome por gentileza? Eu falo, meu nome é Rafael. Beleza, Rafael, fica à vontade. Outro momento que ele me encontrar na loja, ele não vai me chamar mais para Rafael, ele vai me chamar de senhor. Senhor Rafael, senhor. E esse senhor me desconecta dele.
Pensa se cada vez que ele falasse comigo, ele falasse meu nome, Rafael, 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 Rafael. É básico? É, mas conecta, tá? Isso conecta. Estou testando até um tempo em todos os meus atendimentos. Tudo que eu vou falar com o meu cliente, eu coloco o nome em primeiro lugar. Paula, me fala por gentileza, por que você está buscando o serviço para o seu sofá? Ela vê que não é algo Ctrl+C, Ctrl+V. É algo que eu fiz exclusivo para ela. Tá bom, Paula, então olha, o nosso serviço pela entrega da limpeza e higienização dos seus estofados, com bônus X, com bônus Y, fica por X valor, Paula, com essa oferta até o final de semana. Tá bom? Mas assim, Paula, todo o nosso trabalho, ele tem a garantia disso, daquilo. Tá bom, Paula? Então assim, ó, toda essa ênfase em chamar o cliente pelo nome, nossa, faz diferença. É básico? É, as pessoas não fazem, tá? E isso conecta. Então, quanto mais a gente conectar e se relacionar com os nossos clientes, melhor e mais fácil as vendas acontecerem, tá bom? Então, são alguns detalhes que a gente peca, só que são coisas que são fáceis de arrumar, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Quem participou. A gente vai estar tendo esse compromisso de toda terça-feira. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar falando aqui sobre um tema diferente, tá bom? Esses temas estão dentro de tráfego pago, marketing, que é a questão do posicionamento da sua empresa nas mídias digitais, tá bom? Sobre parcerias e sobre vendas. São 4 temas que giram em torno do nosso serviço. Boa noite, Geise, tudo bem? Então, que gira em todo o nosso serviço de higienização de estofados, onde a gente consegue, né, melhorar. A gente não precisa ficar falando de parte técnica aqui, cada um tem a sua modalidade de trabalho, existem milhares de treinamentos, vários conteúdos na internet, porém, parte técnica é um pilar do nosso ramo. Existem diversos pilares, tá? O marketing, as vendas, o pós-vendas, a captação de clientes. Então, tudo isso são pilares, o pós-vendas, tá? Tudo isso são pilares que fazem com que a sua empresa ela tenha sempre estabilidade na sua jornada, tá bom? Então, toda terça-feira às 20 horas, a gente vai ter esse compromisso de estar aqui fazendo essa live para poder agregar o máximo para vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui ou deixa no meu direct que eu te respondo com um vídeo nos stories, tá? E muito obrigado por quem participou. Tamo junto e até mais. Bora faturar, porque o nosso ramo ele é infinito, demanda infinita. Todo dia tem alguém comprando sofá, todo dia alguém querendo impermeabilizar, todo dia tem alguém querendo, teve um imprevisto, o filho urinou no sofá, o pet urinou no colchão. Nossa, imprevistos não faltam para poder acionar as nossas empresas de higienização de estofados, beleza? Então, tamo junto e muito obrigado e até mais.